sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com essência musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com essência musical. Esta semana no Conversas com Essência Musical, o nosso convidado vem daqui bem perto, da Ilha Montanha, de Sua Majestade, a Ilha do Pico. Chama-se Versus OKS, é artista das ilhas, do mundo do hip-hop. Bem-vindo ao Conversas com Essência Musical. Olá, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Estou ansioso pela conversa. Vamos a isso. Não sei como é que queres que eu te trate, se por versos, se pelo teu nome, não sei como sim, podes tratar por versos, sim. Versos, ok. Então, vamos tentar perceber como é que a música entra na tua vida, como é que isto entra tudo na tua história. Desde quando é que te permites a que brinques com a música, que deixas a música entrar na tua vida e achas piada a ela e começas a mexer com ela? Então estás a perguntar quando é que eu comecei assim os primeiros passos na música, certo? Foi para aí pelos 18 anos só digo só porque há muita malta que começa antes, não é? Mas só aos 18 é que eu comecei mesmo a fazer música e acabou por ser porque eu fui estudar para o continente, para um conservatório que tinha música, dança, teatro e acabei por me ver muito envolvido com o curso de jazz e portanto foi nessa fase que comecei a ganhar o gosto por música, comecei a ganhar mais até foi por jazz de início, mas como eu nunca tive voz para cantar nem mãos para tocar instrumentos decidi ficar-me pelas rimas e comecei a fazer hip hop por essa altura, desde os 18, 19. Ou seja, há quanto tempo? Faz quase 10 anos. Tenho 27 agora, vou fazer 28, quase 10 anos que faço música. E quando é que te lembras de, ok, se calhar estou a fazer aqui umas coisas interessantes, vou mandar isto para fora para outro pessoal ver e ouvir, não é? Quando é que tu lanças a primeira música de tua autoria? É assim, eu tinha gravado umas músicas, assim, de início quando ganhei o bichinho, gravei umas músicas e a mostrava só assim à malta e tal, mas depois foi em 2017 que eu de início gravava só em casa e tudo mais, e foi em 2017 que decidi dar aquele step up e procurei um estúdio mesmo profissional e gravei a minha primeira música que chama-se Medo do Amanhã, já não está disponível. Eu mandei o som porque eu já tinha feito outras cenas, gravado em casa e a malta tinha curtido, mas sempre me disseram, falta é qualidade, tens talvez de ir a um estúdio assim mais profissional, falta a qualidade do áudio e tudo mais. E eu então quando gravei a Medo do Amanhã e mostrei ao meu grupo, ficaram todos, foi o que é isto, está top. E não foi preciso mais do que isso para me dar a validação, entre aspas, que podia começar a meter cenas na net e metia Medo do Amanhã, foi a primeira. O que é que andaste a fazer? O que é que andaste a fazer desde 2017 até então, não é? Passou algum tempo. Já passou algum tempo, é verdade. Estive sempre a fazer música, não é? Houve aí uma altura que eu parei um pouco. Portanto, eu fiz música, basicamente comecei a lançar cenas online, talvez desde 2017 até 2020. E em 2020 fiz uma pausazinha, foi quando eu voltei do continente aqui para a majestosa Ilha do Pico. Fiz aí uma pausa e retomei agora no ano passado. Só agora no ano passado é que retomei este caminho. Bem, o que é que podemos esperar do Versus OKS a partir de agora e para o futuro? Eu acho que podem esperar consistência no sentido que eu tenho muitas músicas para lançar, tenho muitos projetos já feitos e quero deitar muita coisa na rua. Portanto, o que podem esperar mais de mim é principalmente muita música nova, tenho um álbum para sair em breve e também estou aí
com alguns concertos em vista, já tenho alguns confirmados. Portanto, é um bocadinho tudo. Se me seguirem nas redes sociais, vão ver que eu estou bastante ativo, seja no processo criativo de música, seja nas próprias redes, seja em concertos ao vivo. Estou na luta, por isso o que podem esperar é um artista que está na luta e que está a trazer sempre o melhor de si. Bora começar o Conversas com a Essência Musical, uma vez que já te demos a conhecer um bocadinho, não é? É quem está um bocadinho mais distraído aqui nos Açores, aqui por perto, e não sabe que o Versus OKS é daqui do Triângulo e está no Pico, e também porque nós chegamos até à terceira, é a Graciosa, se calhar podem também estar distraídos também por aquele lado e não saber quem tu és, e portanto já demos um lamiré do que é o artista. Vamos saber um bocadinho mais sobre aquilo que tu achas, aquilo que tu pensas relativamente à música em si. E vamos assim começar o Conversas com a Essência Musical, e começo sempre pela mesma questão, que é a parte da criação. Como é que se processa o teu processo criativo? Como é que tu estruturas o teu processo criativo? Porque de artista para artista isto varia, não é? Ok, tu trabalhas com rimas, dá trabalho, com certeza, fazer rimas, se calhar mais do que o outro estilo, não sei. Cada um artista sabe daquilo com que trabalha. Não trabalhas propriamente com melodias, não é? Mas sim com não é propriamente, não é uma música daquelas melódicas, não é? É mais ritmo, é acompanhamento, não é? É assim, pode variar muito a nível das músicas em paz eu rimo, pode variar muito, porque há certos instrumentais, há certos beats que é uma cena mais crua, mesmo de hip-hop, que nós chamamos boom bap, mas depois também existe sempre cenas alternativas que eu também faço, que acabam por ser cenas mais melódicas, mais cantadas. És tu que fazes esses incrementos melódicos na música, ou tens alguém a ajudar que acaba por te ajudar nesta produção? Não, eu nunca fiz essa parte da produção. É sempre a partir de outra pessoa. Conheci vários produtores ao longo da caminhada e hoje em dia estou mesmo com um produtor amigo meu, que é que me faz os instrumentais. O que torna a cena até muito mais porreira, porque nós escrevemos e podemos depois então ir até com o producer e dizer: olha, tenho aqui uma vibe assim talvez um bocado melancólica, acho que ficava fixe uma cena assim com violino, por exemplo, e que podemos mexer um bocadinho mais na cena. Quando é uma cena que é pré-fabricada, para mim não tenho tanta liberdade. Eu, no meu processo criativo, tenho sempre muito cuidado com o processo lírico. Eu fui uma pessoa que desde super cedo me habituei a escrever muito. Lembro-me na escola, talvez desde o 5º ano até, de escrever poemas, e ia sempre mostrar às professoras de português para me corrigirem, dizerem o que é que achavam. E então, para mim, o processo criativo na parte da escrita acaba por ter a necessidade de haver muito conteúdo lírico. A minha abordagem nunca é direta. Portanto, como é que eu posso exemplificar isto? Por exemplo, em vez de eu escrever uma rima a dizer passei uma situação menos boa, mas foi lá que eu vi coisas boas também. Portanto, situações más, já vivemos coisas também boas. Há males que vêm por bem, não é? Em vez de dizer isto, por exemplo, no último som que eu lancei, que é o Degradê, eu tento seguir uma abordagem com um bocadinho mais de zoom e, por exemplo, eu digo: conheci Cristo debaixo da ponte, que acaba por ser o mesmo significado. Portanto, conheci Cristo debaixo da ponte acaba por transmitir a ideia de eu conheci uma coisa bonita mesmo estando numa situação não tão boa. Então a minha abordagem criativa acaba sempre por ir nesse sentido. Eu nunca tenho que dizer as coisas diretas, tento mesmo criar conteúdo lírico, porque foi isso que me trouxe para as rimas, foi o conteúdo lírico e não tanto as batidas, os flows, as métricas, apesar disso ser muito importante, como é óbvio, mas o meu processo criativo é muito focado no conteúdo lírico. Dizes que funcionas desta forma, com a parte das rimas, não é? Da parte da lírica, assim chamemos, não é? E depois a melodia, como tu estavas a dizer, é externa.
Sim, por isso acabo por, neste momento, aliás, isto é uma cena muito recente. Eu juntei-me a este meu amigo produtor, isto é uma cena recente no sentido de talvez 2 meses, porque até então eu sempre fiz o oposto, que era ia buscar primeiro esse instrumental, e o instrumental é que dava-me a inspiração para a parte lírica, o que acaba por quebrar um bocadinho talvez a criatividade e a liberdade, porque nós ao ouvirmos um certo instrumental, seja ele que estilo for, seja algo mais suave, mais melódico, algo com mais ritmo, acaba sempre por condicionar a minha parte lírica, não é? Porque eu inspiro-me naquilo que estou a ouvir, na melodia, e acabo por escrever para a melodia. Mas eu acho que é muito melhor quando é o contrário, quando nós primeiro escrevemos e inspiramos realmente naquilo que estamos a sentir e depois então colocamos na melodia. Acho que é completamente diferente. E és organizadinho na produção da escrita? Porque há artistas que dizem, isto é um processo caótico, às vezes escrevo uma frase ou digo qualquer coisa para o telemóvel e depois junto aquilo tudo. És assim um bocado caótico ou mais organizadinho? Tem vezes, por exemplo, como é que eu vou dizer isto? Quando é uma música que talvez tem mais sumo lírico, vem desses momentos caóticos, porque também tenho esse tipo de criação, no sentido que às vezes, por exemplo, estou a passear de carro e vem-me uma rima bonita, que eu gostei imenso da construção dela, vem-me assim uma inspiração e pego no telemóvel, mando uma mensagem para mim próprio no Messenger ou no WhatsApp para não me esquecer da rima. E depois, passado várias vezes que faço isso, seja em que situação for, unir um bocadinho essas frases, sim. No entanto, pessoalmente eu não acho que é o melhor processo, porque, por exemplo, eu estou a passear no carro, lembro-me de uma rima, ok, anoto. Depois estou no banho aí na praia, lembro de uma rima e anoto. Acabam por ser rimas que não foram feitas no mesmo contexto espiritual, digamos. Então, eu tento fugir um bocadinho a esse processo criativo caótico. Tento, quando vou escrever algo, ir do início ao fim. O que depois também se torna às vezes complicado, porque como eu tenho essa necessidade de querer ir do início ao fim, acabo por ter muitas músicas que ficam inacabadas, porque às vezes estou a fazer uma música e chega a um certo ponto da música em que eu acabo por não querer forçar a parte criativa e deixo a música de parte, porque também é muito importante para mim não forçar a parte criativa. Por isso, eu tento seguir sempre aquela linha de ir de fio a pavio no que toca à parte lírica, mas sim, às vezes tem esses momentos caóticos também. A música pode ser terapêutica tanto para quem escreve como para quem a ouve. Estás-me a perguntar se eu concordo? Não, se sentes desta forma, se sentes que a música é terapêutica para ti que escreves, para que produzes, não é? Como para quem ouve, quando estão a ouvir aquilo que tu produziste. Sim, eu sinto que é um bocadinho dos dois. Eu como artista, para mim, se calhar acabo por ter essa cena de... Eu como artista se calhar sinto mais alívio e tranquilidade ao escrever, porque estou a exprimir as minhas emoções e tudo mais no papel, mas acredito que quem não está no processo de criação vai buscar isso muito ao ouvir, e é muito, muito fixe o facto das pessoas irem buscar cenas diferentes, porque vou só aqui dar um exemplo. Eu lembro-me uma vez que escrevi uma música que se chamava Querida, e essa música era dedicada à música em si. Então a Querida, para mim, eu estava-me a referir à música, estás a perceber? E escrevi esse som, tudo a ver com a música, falava, tudo sempre de uma forma metaforada, lá está, não direta. E quando publiquei esse som, houve pessoas que vieram até comigo a perguntar-me: do que é que estavas a falar neste som? Porque eu vou-te ser sincero, eu quando ouço isto lembro-me bem da minha mãe. Ou outras pessoas, quando eu ouço isto lembro-me bem da minha namorada, ou do meu melhor amigo. E
E então é muito fixe a malta ter sempre opiniões diferentes quando ouve a música e isso lá está, traz um conforto ao ouvinte que acho que o artista acaba por não o ir buscar só no processo criativo. A música tem um poder de cura e eu estava a falar exatamente nisso, é um processo terapêutico. Tem o poder de curar emoções menos boas, não é? Na nossa vida. E acaba por ser âncora muitas vezes para quem dela necessita. Já alguma vez alguém se chegou perto de ti e disse: olha, esta tua música tocou-me forte por causa disto ou daquilo, fez sentido na minha vida num determinado momento, foi âncora para mim num momento menos bom da minha vida? Tens alguma história deste género para partilhar connosco? Esta é a pergunta que eu faço a toda a gente. Ok, tenho muitas ocasiões por acaso, felizmente, e fico super feliz por isso, porque é muito gratificante fazermos música e ela tocar e curar as pessoas, como tu estavas a dizer. Como te disse, por exemplo, a Querida, este som que estava-te a falar agora há pouco, foi um dos sons que isso aconteceu muito. Lembro-me deste indivíduo em específico que falou-me que quando ouvia esta música pensava muito na sua mãe e que lhe dava forças para querer dar tudo do melhor à sua mãe, ao ouvir esta música que inspirava-o. Por exemplo, tenho esse exemplo e tem muitos outros. Acho que o melhor exemplo que eu tenho foi mesmo da minha primeira música, que era O Medo do Amanhã. Era uma música que falava muito sobre os problemas, talvez depressivos, fases menos boas que uma pessoa tem. Portanto, era uma música muito, como é que se vai dizer? Melancólica. Sim, melancólica também, exato. E era muito específica para aquele tipo de problema, porque era uma música que falava mesmo muito era da depressão e da superação. Então acho que o melhor exemplo que posso dar é mesmo do Medo do Amanhã, em que foi um grande amigo meu de infância, com quem eu já não falava há muito tempo, mandou-me mensagem a dizer: bro, eu não sabia que fazias música, ouvi este som e posso dizer que derreti-me em lágrimas. E eu: o quê, meu, a sério? E ele: e receber aquela mensagem para mim, por um lado fico triste ao ter chorar. Não, estou a brincar, mas acho que foi o melhor momento, talvez porque ainda por cima foi mesmo no início, estás a perceber? Logo o primeiro som ter tocado assim uma pessoa, ainda por cima um grande amigo meu de infância, que acho que qualquer artista concorda, quando nós criamos, se calhar as pessoas que nos sentem menos de início são as pessoas que nos são chegadas. Mais facilmente um desconhecido sente a nossa música. E então o facto de ser um amigo meu de longa data, que eu não falava há muito tempo, vir-me com esta conversa, foi top e é um momento para não esquecer. Essa foi uma situação específica, mas como é que se sente no geral um artista quando alguém se chega perto e confessa que aquela música tem muito significado na vida deles? É um trabalho que fizeste, é toda uma estrutura de trabalho idealizada para um determinado fim, não é? Com uma determinada mensagem, e que muitas vezes chega ao outro lado com, tal como disseste há bocado, com uma interpretação diferente, mas que vai tocar àquela pessoa especificamente, e daí a universalidade da música também, não é? Cada um interpreta da sua maneira, embora o artista queira transmitir algo muito específico. Como é que se sente desse lado quem recebe este tipo de mensagem, não é? Que realmente faz sentido na vida daquela pessoa? Eu posso dizer que houve poucas as situações que me vieram falar mesmo pessoalmente com isso. Normalmente foi sempre por mensagem, mas eu acho que o sentimento é um bocadinho misto, porque principalmente é de gratidão. Fico mesmo feliz quando alguém me diz que aquela música lhe tocou, mas depois também tem aquela cena que eu fico um bocadinho sem saber o que dizer. Ouvi aquele teu som, Sara, fogo.
espetacular. Meto aquilo no ginásio para me dar vontade de puxar pesos, meto aquilo quando vou correr, e o caralho, a música passa muito no meu dia a dia. Eu às vezes fico um bocadinho sem jeito, sem saber bem o que dizer. Epá, acho que é um bocadinho assim como me sinto. Às vezes fico um bocadinho sem saber o que dizer, mas eu acho que o mais importante é mesmo agradecer e ficar feliz por isso. Vamos fazer um faz de conta, um jogo de faz de conta que eu costumo fazer com vocês artistas, que é, imaginem que estávamos no Médio Oriente, não estávamos nos Açores, neste momento, eu digo. Estamos no Médio Oriente, onde o regime talibã exerce uma pressão imensa sobre a música e simplesmente cancelou a música e baniu a música da vida das pessoas. É proibido. Eles censuraram tudo o quanto é um instrumento musical, tudo o quanto era música e tudo o quanto era canto. E portanto as pessoas que vivem no regime não podem ouvir música. Imagina-te no meio destes. Como é que tu ias te safar numa situação destas? Eu acho que a resposta imediata é eu fugia. Fugia logo. Não pode haver música como assim. Eu acho que fugia logo. Não sei, é uma pergunta bem complicada porque nunca tive nessa situação. Mas acho que a minha resposta imediata era logo tipo, não é o sítio para mim. Não fugia muito disso. Já acabavas preso às tantas. Provavelmente. Tornavas-te rebelde da fita. Muito provável. E agora, continuando na história do faz de conta, imagina que não existia linguagem falada, apenas melodia. E que na pré-história comunicávamos todos com os sinais de fumo, não é? Portanto, e entendíamos, não é? Neste caso, comunicaríamos apenas com música. Achas que seria possível entender-nos? Eu acho que talvez, porque se formos a ver, nós de início, antes de haver a linguagem, comunicávamos, basicamente era por sons e não havia uma linguagem super específica, não é? Eu acho que, olha, por exemplo, até existe uma cena no YouTube, agora fizeste-me lembrar uma cena muito interessante, vai de encontro a isso, que era, houve alguém que teve a ideia de tornar isso real. Fizeram um programa que era uma cena do género se as músicas estivessem na vida real. E então é basicamente, aquilo acaba por ser, por exemplo, cenários de vida em que as pessoas só se comunicam através de melodia e da música. E por acaso, olha, acho que é o exemplo perfeito para provar que é possível. Por isso, eu acho que era muito possível comunicarmos. Talvez não ia ser... Eu ia dizer que talvez não ia ser tão fácil a comunicação, e talvez não, mas talvez, de certa forma, nós íamos nos entender de maneira mais profunda. Quais são, e agora falemos nas tuas referências, quais são as referências musicais que tu trazes para a tua música? Que nomes é que tu tens como base da tua inspiração? É assim, o primeiro que me vem à cabeça é J. Cole, que é um rapper americano, porque ele é uma pessoa que é muito inspiradora nas letras dele, traz sempre uma abordagem também melódica, fácil de ouvir, com uma lírica muito boa, com muito conteúdo e positiva, às vezes não sempre positiva, mas sempre podemos dizer que rap acaba por ser um género musical que em geral não é muito positivo, porque o rap é uma música muito de intervenção, foi assim que tudo começou, não é? É um gajo que fala muito positivamente, apesar de ser um rap interventivo, passa sempre uma mensagem boa, sempre uma melodia boa. Portanto, acho que seria J. Cole, a nível de rap e pop. Mas como eu disse anteriormente, este meu bichinho pela música vem muito pelo jazz. Portanto, eu como referência, para além do J. Cole, acho que tinha de dizer também Kenny Garrett, que é um saxofonista que eu aprecio muito. Muito bem. E agora eu pergunto, toda a gente tem uma música da sua vida. Qual é a tua? Música da minha vida? Eu acho que é Bossa AC, Eu Estou Aqui. Não é preciso pensar muito. Muito bem, nacional ainda por cima. Top.
Exato. Vamos pegar uma música tua e esmiuçá-la, apresentando a verdadeira história que ela conta. Tal como te disse há pouco, maioritariamente as pessoas interpretam à sua maneira e não à maneira que o artista traz para fora, não é? Queremos conhecer a verdadeira história por detrás de uma música escolhida por ti. Tendo em conta até a minha situação atual, eu acho que vou escolher uma música que eu fazia parte de um álbum meu que era Devil's Pact. Essa música chama-se Meu Par. Eu vou escolher esta música porquê? Porque esta música, o refrão é qualquer coisa do género: mãe, hoje eu danço com o diabo, mas tenho o pressentimento que ele só me quer usar. E a música toda, eu estou a falar diretamente com uma agência artística com a qual acabei por não ter um bom relacionamento, mas quase certeza que ninguém vai buscar isso quando ouve aquela música. Ou vai pensar em alguma amizade que correu mal, ou num relacionamento. Vão pensar em relações quebradas, mas quase certeza que não vão pensar na cena específica que eu escrevi a pensar, que foi num rompimento contratual com uma agência. Então a música fala muito disso. Por exemplo, tem uma parte logo no início que eu digo: vejo mais um cético que acena para a cena, no topo do prédio, na placenta que cena. Mas esse sério não sustenta a minha lenga do prémio é só esquema, que pena. Eu com isto o que eu queria dizer é que tem pessoas que estão no top, que pensam que é que sabem tudo e é que dizem como é que vais fazer, mas que estão lá só pela fama, só pelos números. Daí eu dizer que a lenga do prémio não é para mim, é só um esquema. E no entanto, quem ouvir aquilo se calhar vai pensar que estou-me a referir às pessoas que falam muito, prometem muito, mas depois são falsas nas costas, por exemplo. Acho que é um bom exemplo para isso, por exemplo. E não sei se queres que eu vá mais detalhadamente à música. Não, acho que explicaste bastante bem o conteúdo da mensagem que quiseste passar com a música. Bem, chegou a altura em que te deixo um espaço para deixares uma mensagem. Quem está lá em casa, aqui no Grupo Central, porque nós chegamos, como estamos no meio, não é? Conseguimos emitir para as 5 ilhas do Grupo Central, um bocadinho da terceira, a Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, como tu sabes. É que estás mesmo aqui ao lado, não é? Portanto, podes transmitir uma mensagem direta a essas pessoas, mas também estamos online para todo o mundo e, portanto, chegamos a qualquer lugar neste momento. Força, o microfone é todo teu, a mensagem é tua. Bem, a mensagem que eu quero deixar, acho que nem sequer vai ser tão relacionada com música, talvez, mas também vai ser um bocadinho. Espero que toda a gente que esteja a ouvir esta reportagem se inspire para viver sempre conforme ideais que não prejudiquem outras pessoas, que as pessoas sejam humildes acima de tudo, que apoiem muito toda a gente. Se têm amigos artistas, apoiem muito, porque não é um meio fácil, é preciso muito apoio, principalmente para os artistas das ilhas, que torna-se muito complicado ter visibilidade. Fora isso, acho que é regra base para tudo na vida. A mensagem que eu acho que quero deixar é: sejam pessoas, sejam humanos, apoiem muito, lutem muito e sorrir também, é muito importante, e nunca esquecer. Já agora, onde é que o público te pode achar nas redes, na internet, onde tu estás, por aí? Para me encontrarem, se quiserem ouvir a minha música, está em qualquer plataforma digital que possam imaginar, seja Deezer, Apple Music, Spotify, YouTube, iTunes, todas as plataformas digitais que distribuem música neste momento vão encontrar as minhas músicas lá. Podem encontrar pelo meu nome, Versus JKPS. Se me quiserem encontrar nas redes sociais, eu tenho o nome de U Versus JKPS. Portanto, também é bastante fácil. Tem muitos trabalhos, como disse há bocado, tem muitos trabalhos para sair. Estejam atentos às minhas redes sociais também, porque vem mais concertos, principalmente aqui nas ilhas. Portanto, quem estiver a ouvir, se
quiser-me ouvir, vai haver oportunidades, principalmente aqui no Grupo Central. É só estarem atentos que nós estamos na via. Obrigada mais uma vez pela tua participação e até breve. Vi a vida pela vitrine, procurei o que a Bíblia diz. Cenas que tu só vês num filme. Sou protagonista, então condiz. Não sou egoísta, tenho de ser humilde, mesmo em pedaços e a tentar unir-me. Este leque parece nunca ter fim, este é que faz-me só